Vaidade das vaidades, diz o Eclesiastes. Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Por exemplo, um homem que trabalhou com inteligência e busque ao Senhor um refúgio maior. Busque ao Senhor e toda a cabeça Paulo aos Colossenses. Irmãos, se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo, sentado à direita de Deus. Aspirai a Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diz ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola: a terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar a minha colheita. Então resolveu: já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhes disse: louco, ainda esta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da nossa salvação. Pelo Evangelho anunciado, o Senhor perdoe nossos pecados. Meus irmãos, minhas irmãs, querido povo de Deus, o Evangelho de Jesus sempre nos surpreende na sua doutrina, porque a sua doutrina é sempre atual, sempre viva para todos os povos de todas as nações. E hoje, meus irmãos, a palavra de Deus nos toca para uma reflexão sobre o dinheiro e todos os bens que a terra nos apresenta. Partindo da primeira leitura do livro do Eclesiastes, nós vemos a declaração de um homem mais poderoso, mais rico do seu tempo, um homem sábio, com muitas riquezas. No final da sua vida ele dizia: vaidade das vaidades, tudo é vaidade e aflição de espírito, a não ser amar a Deus e só a Ele servir. Então nós vemos, meus irmãos, Jesus Cristo chamar de loucura
o homem que junta tesouros nesta vida e coloca toda a sua segurança, toda a sua salvação nos bens que possui, no dinheiro, em tudo aquilo que recebeu durante a vida, no trabalho, com inteligência, com competência, e vem aí o momento determinado por Deus, porque nós não determinamos o momento do nosso nascimento e também nós não determinamos o momento que Deus nos chama para a prestação de conta da nossa vida, como administramos os bens que Deus colocou à nossa disposição. E aliás, como diz o livro do Gênesis, Deus criou tudo para o homem, mas o homem foi criado para Deus, e por isso ele não deve se apegar a tudo aquilo que a terra favorece, a tudo aquilo que vem do chão, porque tudo que vem do chão vai se tornar pó, como diz aí o salmo de meditação: tu és pó e em pó te hás de tornar. Apenas um pó. Meus irmãos, é muito sério se a gente não pensa na fome dos irmãos, nas preocupações dos irmãos, porque não tem o que comer no dia seguinte. Se a gente pensa no desequilíbrio social, econômico em toda a terra, mas pensemos principalmente no Brasil, em que os dirigentes da nação, aqueles que têm o dinheiro e o poder nas mãos, não pensam nos irmãos. E é assim, meus irmãos, que a liturgia da palavra de hoje nos chama muito a atenção, para que tenhamos a capacidade, assim como tivemos competência de ajuntar, tenhamos também a capacidade espiritual de distribuir, de descentralizar, de dividir com aqueles que quase nada têm. Basta ver as estatísticas mais atuais, em que coloca todos os bens da nossa terra, em que 10% dos homens mais poderosos da nossa terra retém para si uma média de 90% das riquezas da nação. 10% retém para si 90% das riquezas das nações, e 10% das riquezas vai ser distribuído por 90%. E agora, o que vai acontecer com essas pessoas que centraliza tudo em si mesmo, vai acumulando durante o dia? O dinheiro, o poder, é uma idolatria que assim amarra, aprisiona o coração daqueles que têm, e quem tem quer ter mais, e se encontra outro que quer ter mais também, vai gerar uma concorrência forte e a pobreza aumenta. A pessoa não pensa em que Jesus está falando neste evangelho. Ele está chamando a atenção, dando este exemplo que um homem tinha pequenos celeiros, mas houve uma colheita muito grande e ele destruiu os pequenos, fez maiores, bem grandes, bem maior mesmo, e assim encheu tudo da colheita daquele tempo, e disse: agora minha alma descansa, tem tudo à vontade, vá comer, vá beber, vá gozar, porque tudo você tem à vontade para muitos e muitos anos. E nosso Senhor diz: louco, hoje mesmo tu vais ser chamado para prestar conta da tua vida.
como você viveu, como você acumulou. E tudo aquilo que você acumulou não é seu, é do outro que precisa. Você, para viver, bastava ter o necessário, e agora você interrompeu a vida de muitos, porque acumulou. É bom a gente pensar, aquilo que nós acumulamos não pertence a nós. Um grande arcebispo norte-americano, Fontenot, ele já dizia: o que está acumulado não é seu, não seja ladrão, distribua com o irmão, não deixe o irmão morrer de fome. A coisa é séria. Nós vamos levando a vida, ouvindo a palavra de Deus, e essa palavra vai tocando, a gente vai se acostumando com a palavra, e o perigo estará aí. Ninguém pode se acostumar com a palavra de Deus. A palavra de Deus deve sempre nos tocar. A palavra de Deus deve sempre fazer assumir a realidade da vida, para que nós possamos dizer como Jesus Cristo. Jesus Cristo disse: eu desejo que você tenha vida, vida em abundância, isto é, vida de saúde, que tenha o necessário para viver dignamente como ser humano. Essa é a riqueza que a Bíblia Sagrada prega, que cada um deve ter o necessário para cada dia, e não viver preocupado com o dia seguinte. Cada um deve ter moradia digna, para não ficar debaixo dos bueiros e das pontes. Tudo isso, meus irmãos, é realidade. É preciso que a gente caia na realidade e comece a pensar, ver como a Escritura reprova aquele rico avarento que deixou a vida toda um pobre aos seus pés, deixar morrer de fome. Depois vem o momento em que o rico está lá, realmente na fornalha, no fogo, no sofrimento terrível, e o pobre está no seio de Abraão. Está mostrando a diferença, o abismo que há entre o céu e a terra, entre o pobre e o rico que cavou um abismo para si mesmo e para o pobre. Então, meus irmãos, pensemos no evangelho de hoje, também na primeira leitura, e que aquilo que nos diz São Paulo na carta aos Colossenses, na segunda leitura, que nós estamos ressuscitados em Cristo, e para nós nos tornar ressuscitados em Cristo, nós devemos morrer para o pecado. Faz de conta que o pecado não existe, já morreu. Eu estou em Cristo, que Cristo ressuscitou, e eu também me considero ressuscitado, porque eu morri para o pecado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.